E aí, você gostou? Eu também gostei. Para dizer a verdade, esse é um dos carros mais surpreendentes que eu já dirigi. É um BMW, ou alguns preferem BMW, M3 Competition Truck. Ou seja, é uma coisa muito diferente do que a gente vê por aí, né? Nem os faróis são iguais. Esses são faróis a laser, quer dizer, é um passo acima dos faróis de LED. Aqui o para-choque inteiramente novo. Aqui você tem entradas de ar específicas. Você tem radiador de água, como todo carro tem radiador de óleo, tem do óleo do motor e tem um radiador do óleo do câmbio também. Então o para-choque é completamente diferente. Temos aqui um spoiler horizontal, mas com entrada de ar aqui. Essa entrada de ar aqui não é falsa, como a maioria dos carros, né, que leva ar diretamente para resfriar os freios e também tem uma função aerodinâmica. Os apliques, falando M3 Competition, lembrando que essa é a Competition Track, cheia de apêndices aerodinâmicos que funcionam, não estão aqui para enfeite. O teto totalmente também composto de fibra de carbono, totalmente. Esse teto economiza 2 quilos no peso do carro. Então, pequenas diferenças como essa dão um resultado final na hora que você vai guiar. Esse defletor, totalmente em compósito de fibra de carbono, não é uma imitação, é verdadeiro mesmo. Aqui o extrator traseiro, também com aplicação em fibra de carbono. São 4 saídas, mas lembre-se que esse é um motor de 6 cilindros em linha. Então, esse é um arranjo mais estético do que funcional. Um motor de 6 cilindros em linha, como é que você ia fazer? Ou teria 2 saídas, que era suficiente, né? Uma para cada 3 cilindros, aí você bifurca com mais 2 saídas na traseira. Esse é o esquema que está feito, né? Espelho retrovisor, também com acabamento em fibra de carbono. Isso não vai faltar nesse carro. Finalmente, deixei para o fim para mostrar para você esses pneus. Ele tanto pode vir com o Michelin Sport 4S, como também pode vir com o Pirelli P0. Ele tem uma parte central praticamente sem sulcos, que é ideal para pista seca, mas também ele tem uma drenagem muito boa nos ombros, que isso é que importa. No Brasil, todas as versões vendidas são 4x2, mas lá fora existe esse mesmo carro com tração 4x4. E agora vamos ver uma coisa que você deve estar de olho, né? A usina de força debaixo desse capô aqui. A primeira coisa que você vai olhar de diferente são essas barras aqui de amarração. Agora você vê frequentemente apenas uma barra, mas você olha que tem mais 2 barras de amarração aqui, formando um triângulo. Não preciso nem dizer que é estruturalmente é o que é mais seguro e mais eficiente. E por baixo também, que não dá para a gente ver, mas tem a amarração de todo o sistema de suspensão ao monobloco do carro. Nada vai, portanto, mexer na carroceria que vá de alguma forma prejudicar os ângulos da suspensão em curva. Isso é uma questão de honra no caso da BMW. E também não posso mostrar, mas a suspensão traseira também tem amarração. Não é só na frente não, atrás também. Vamos falar agora sobre o motor, o famoso 6 cilindros em linha, biturbo. Então é um turbo compressor para cada 3 cilindros e eles trabalham em fluxo cruzado. Ele tem uma bomba elétrica de resfriamento específica para os turbos. E agora tem 510 cavalos, torque de 66 kgf. No caso aqui apenas 2.750 rotações por minuto. Vamos aqui sentar ao volante do M3 Competition Track e você vai verificar o seguinte: ninguém economizou nada aqui, tá? Então você tem insertos verdadeiro de compósito de fibra de carbono aqui no painel, aqui nessa tampa, aqui no console de túnel e até nos 3 aros do volante.
sem dizer que isso daqui é exatamente o que eu gostaria que fosse um volante em termos de diâmetro. Nem tem um diâmetro excessivamente pequeno, nem excessivamente grande. Tá? Exatamente no tamanho, na proporção que você pode imaginar um volante para alguém que queira dirigir com mais esportividade. A espessura do aro também, apoio para os polegares, aqui também. E todos os comandos, como sempre, nos raios do volante, aqui que você consegue fazer vários ajustes, juntamente com a tela aqui de multimídia. E você tem até controle de drift, que são aquelas manobras de derrapagem nas 4 rodas, que ficaram famosas, viraram a febre após popularização no cinema. E o mais interessante que eu achei são essas 2 borboletas extras, não tem nada com essas aqui, que são para troca de marcha. Você pode ter suspensão com modo conforto, mas pode mudar a velocidade de troca de marchas do câmbio. E você armazena aqui nessa memória. Aí, depois você tem uma segunda memória, que é para realmente quem sabe e gosta de dirigir numa pista. Vamos ao câmbio. Esse câmbio é um câmbio ZF de 8 marchas, mas com uma possibilidade de troca de marchas em apenas 20 milissegundos, ou seja, 0,2 de segundo. Só para você ter uma ideia, quando você coloca no modo Sport, você tem uma queda de rotações quando você vai passar marchas ascendentes de apenas 200 RPM. Não é exatamente um Fórmula 1, mas ele fica realmente parecendo um carro de pista. E aqui você consegue fazer praticamente todos os acertos apenas com esse botão rotativo. Você pode selecionar as funções, pode mudar a tela e aqui pode confirmar. Só para você ter uma ideia, se você for a uma concessionária e pedir para um vendedor técnico mostrar tudo que o carro tem disponível, você separe aí pelo menos umas 4 horas. 4 horas para te mostrar todas as possibilidades possíveis e combinações possíveis entre motor, câmbio, resposta à suspensão, até controle de drift, como eu tinha falado antes. Tudo isso é possível controlar e ajustar ao seu gosto pessoal. Dificilmente você vai imaginar uma situação, uma combinação entre freio, câmbio, resposta de direção, resposta do motor, e ele não pode ser pré-configurado. Esse é um detalhe interessante que você não vê em outros carros: o encosto do banco do motorista e do banco do passageiro vazados, uma estrutura toda em fibra de carbono. O espaço para as pernas, bastante razoável. Você pode, inclusive, colocar os pés para baixo do banco dianteiro e aumentar o conforto da viagem. Esses são os alto-falantes embutidos nas portas traseiras do sistema de som Harman Kardon, de primeira linha. Você tem um som realmente espetacular aqui dentro. Um detalhe interessante nesse carro é que você, quando se aproxima num lugar escuro, que você abre a porta, aí no banco você vai ver o símbolo da BMW M3 que liga. Agora você deve ter curiosidade sobre o preço dessa belezura aqui, BMW M3 Competition. Vamos ver, começando pela versão Track, que foi essa que nós analisamos, né? Que custa R$ 849.950. Isso é 3 vezes mais do que o BMW 320i GP, que é feito aqui em Araquari, Santa Catarina. E se você achar um pouco caro, tem uma versão BMW M3 Competition que custa exatamente R$ 757.950. Espero que você tenha gostado desse teste do BMW M3 e até a próxima.